Imagine um mundo onde a tecnologia avançou tão rápido que mudou completamente a forma como trabalhamos. É incrível notar que, enquanto algumas profissões desapareceram, novas oportunidades de trabalho surgiram, mudando completamente a forma como vivemos e trabalhamos. Vamos falar da produção jornalística. A produção jornalística, como diz, o jornalista era contratado para escrever, provavelmente, né? Depois é que do escrito foi para outras plataformas, mas inicialmente tudo era feito por jornalismo, então tinha que ser muito habilidoso na parte da redação e nas entrevistas para coletar as informações. Basicamente era o que se pretendia. Então o jornalista recebia na reunião de pautas um assunto para ir atrás, apurar e escrever sobre ele, pensando no que o seu público ia querer saber naquele período. E o editor ia acompanhando aquele trabalho. No final, ele sabia quanto espaço ele tinha para colocar no jornal. E o outro papel do jornalista era fazer a editoração desse material que ia distribuir nas páginas do jornal de uma forma que ficasse bem organizado o material e todo mundo pudesse ler com tranquilidade. Quem era responsável pelos títulos propriamente era o editor, não necessariamente o jornalista, que ao final do expediente ia lá e lia toda a matéria, ajustava, etc. e criava um título para poder colocar e selecionar se esse assunto ia ser um assunto de capa de jornal, por exemplo, um assunto que ia ficar mais numa outra editoria, dependendo do tipo de assunto, ele era categorizado para favorecer a leitura das pessoas. Então o jornal, por incrível que pareça, ele tinha uma organização, o que ia em cada lugar, o que tinha destaque, o que não tinha destaque. Então o jornal deu, digamos assim, a vazão para todos os tipos de comunicados. A televisão se baseou por aí, o rádio se baseou por aí, a programação, e até hoje ele influencia a forma da gente fazer comunicação. A televisão criou processões, se você assiste um noticiário, por exemplo, falando em jornalismo, estamos falando aqui em notícias, em informações. Você tem lá uma chamada, que são como se fosse a capa do jornal, onde você tem as manchetes, né, as chamadas, e depois cada uma delas é explicada numa ordem que faz sentido. Você pode ver que no final de um jornal, por exemplo, você tem a parte mais agradável, a parte mais lúdica, o entretenimento, o esporte, essas partes mais tranquilas. No começo, as partes mais polêmicas, né, assuntos mais de política, mais questão de polícia, mais questões que envolvem assim, uma tensão maior. E assim foi estruturado, segue estruturado o jornal. Então, começou nesse formato e vem influenciando hoje a forma de se fazer o jornalismo. Os jornalistas antigamente eram verdadeiros artesãos da informação. Eles coletavam notícias em pequenas oficinas, escreviam, editavam e imprimiam panfletos e gazetas. Com o tempo, passaram a trabalhar em redações, lidando com prazos apertados e fontes limitadas. A reportagem começa aqui, na sala de telejornalismo. O chefe de reportagem passa as pautas para as equipes, ou seja, ele define a matéria a ser feita. O próximo passo é colocar os equipamentos no carro e ir atrás da notícia. Nós estamos acompanhando o repórter Nelson Santiago e o cinegrafista Edemar Mafra. Eles vão para Indaial apurar uma denúncia de poluição. A primeira coisa que o repórter faz quando chega no local é checar a veracidade dos fatos. Só que nesse caso, o Nelson não encontrou em casa a autora da denúncia. Em outras palavras, furou a matéria. Bom, o que eu percebo que mudou, né, no jornalismo? Eu acho que o uso das tecnologias, o excesso das tecnologias hoje, intensificou o fluxo de informação. Então isso significa que o trabalho do jornalista também se intensificou, aumentou. Na checagem, você tem muito mais fontes para fazer checagens, o ritmo da informação é muito mais acelerado, significa que a gente tem que produzir muito mais informação. E além disso, o jornalismo hoje ele trabalha em muitas plataformas. Então a ideia de que o jornalismo era a construção de textos, né, textos e imagens, agora já mudou. O jornalista tem que ser capaz de escrever, mas de fazer um vídeo, de ter página nas redes sociais de forma geral, se comunicar com o público de várias formas. Então o trabalho ficou mais intenso e mais multimediático, eu diria. Essa é a minha definição. Com o avanço das tecnologias digitais, nosso corpo se tornou uma espécie de interface com as máquinas, e os dispositivos eletrônicos se tornaram extensões de nós mesmos. É evidente no aumento do teletrabalho e do home office, onde a tecnologia permite que as pessoas trabalhem de qualquer lugar. A digitalização mudou a forma como as notícias são produzidas e afetou os jornalistas. A pressão por agilidade de resultados aumentou a carga de trabalho e exigiu habilidades múltiplas, afetando a saúde e a qualidade do conteúdo. A queda nos anúncios impressos e a migração para plataformas digitais
levado a demissões em massas e terceirização de funções. A tecnologia e a globalização trouxeram desafios para o jornalismo. Com a precarização e a desinformação, o futuro do jornalismo depende da adaptação de novos modelos de negócio e do compromisso ético com a verdade. A profissão de jornalista é fundamental para a democracia, a garantia de direitos e combate à desinformação. É preciso profissionais éticos e comprometidos com a verdade, capazes de atuar em um ambiente de crise de confiança e sobrecarga de informações. É necessário defender condições dignas para o exercício da profissão e reconhecer o jornalismo como um bem público essencial.